Você já recebeu o Espírito Santo na sua vida? Qual o critério que você tem? A evidência disso é o falar em línguas? Eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Na história, a gente tem alguns momentos que são marcantes para a gente entender esse movimento do Espírito na vida da igreja. Por volta de 1500, a gente teve a Reforma Protestante e é inconcebível a gente pensar em todo o movimento da Reforma Protestante se a gente não entender que foi um movimento inspirado pelo Espírito Santo. Só houve reforma porque houve mover do Espírito Santo na vida dos reformadores. Por volta de 1700, um grande avivamento começou na Inglaterra e se espalhou por toda a Europa e todo o mundo, começando com Whitefield e Edwards. E ao mencionar esses dados históricos, eu chamo a sua atenção de que não existem narrativas do falar em línguas em 1500, não existe narrativas do falar em línguas em 1700 e também não existe narrativas de o falar em línguas em 1800, quando houve um terceiro avivamento pós-reforma que foi encabeçado por Charles Finney. Então, cada um desses avivamentos teve características, mas na grande parte da informação e nos documentos que a gente tem sobre essa história, as narrativas sobre falar em línguas é escassa ou inexistente. Agora, quando a gente chega em 1900, por volta do ano de 1900, 1906, o avivamento que é muito conhecido pelos brasileiros, que é o avivamento da Rua Azusa. Nesse avivamento, a igreja cristã, ou parte da igreja cristã, começou a pregar o dom de línguas como se fosse evidência de receber o Espírito Santo. Esse dado é muito importante para você, porque antes de 1900, toda a tradição cristã nunca relacionou falar em línguas com receber o Espírito. Então, historicamente, você já tem a sua primeira resposta. A segunda resposta que a gente tem é uma resposta teológica. A teologia nos ensina que a gente recebe o Espírito quando nós somos justificados e regenerados. O texto de João 3, 5 e 6 fala sobre o nosso novo nascimento, que é impossível entrar no reino de Deus se a gente não nascer da água e do Espírito. Então a gente recebe o Espírito quando a gente nasce de novo. E a gente recebe a justiça de Cristo também pelo mesmo movimento do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. A resposta teológica, então, aponta nessa direção. Nós somos justificados e regenerados, e isso é obra do Espírito. Existe uma verdade inconveniente que muitas vezes é retirada da conversa sobre receber o Espírito Santo e falar em línguas. E essa a gente vai ver em Mateus 7, 22 e 23. A primeira possibilidade que a gente tem é de falar em línguas e não ter o Espírito Santo. O texto é uma narrativa sobre a possibilidade de pessoas que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram maravilhas, que tinham uma experiência com o sobrenatural, mas a resposta de Deus para essas pessoas é que se afastem de mim porque eu não conheço vocês. E eu chamo a atenção para que no grego essa palavra não conhecer dá a ideia de que eu não conhecia vocês quando estavam fazendo essas práticas e eu não conheço agora. A possibilidade é falar em línguas e não ter nenhuma relação com o Espírito Santo. A segunda possibilidade é ter o Espírito Santo e não falar. E a gente vai ver isso em 1 Coríntios, tanto em 12, 29 e 30, quanto em 12, 4 até o 11. Quando Paulo vai explicar sobre toda a confusão que está acontecendo na igreja, e Paulo então vai fazendo uma distinção entre dons, que existe a mesma fonte que é o Espírito Santo, mas é que o Espírito Santo que concede os dons como ele quer e ele reparte de uma forma que ele entende que é útil para a edificação do corpo, dizendo que cada um tem um grupo específico de dons e os dons não são iguais para todo mundo. A pergunta é, falam todos em línguas estranhas? A resposta óbvia do texto é não. Eu tenho uma provocação pastoral para fazer para você, que é no texto de João 20, de 19 a 22. O que está acontecendo? Jesus tinha acabado de morrer e os discípulos estavam trancados com medo dos soldados romanos, quando de repente Jesus aparece e sopra o Espírito sobre os seus discípulos. E não existe nenhuma manifestação de línguas. E a pergunta que eu faço, se o próprio Cristo soprou o Espírito
Espírito sobre eles. Então, se existe uma relação de dependência, por que a Bíblia não fala nada e se silencia entre essa relação? A própria Bíblia, então, nos deixa de uma forma clara que não existe uma relação de dependência entre Espírito Santo e línguas. A resposta final: recebemos ou não recebemos o Espírito Santo como falamos em línguas? Eu vou te dar 3 respostas. A primeira resposta é não, porque nós recebemos o Espírito quando a gente nasce de novo, e nascer de novo é um acontecimento anterior ao falar ou não falar em línguas. A segunda resposta que eu dou para você também é não, pois há muitos que não conhecem o Espírito, não são nascidos de Deus e mesmo assim praticam e falam em línguas estranhas. E terceira resposta pode parecer paradoxal, mas é sim, porque assim como nesse evento que Jesus soprou o Espírito Santo, cada relacionamento, cada pulso que a gente tem com o Espírito Santo, a gente recebe, a gente é preenchido e mergulhado no Espírito Santo de novo e de novo e de novo. Então, obviamente, toda a experiência sobrenatural é um envolvimento com o Espírito Santo de Deus. Como pastor, eu queria chamar a sua atenção que muitas vezes nós repetimos o que um determinado pastor falou, que algum amigo falou, e a gente deixa de investigar aquilo que a Bíblia fala sobre um determinado assunto. Por isso, o Mundo Bíblico organizou um curso em formação em teologia de uma forma prática e profunda, para que você possa mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Clica no link aqui embaixo e venha conhecer os nossos cursos.